Boa tarde a todos, eu sou a Grazi Guerra e vamos dar continuidade aqui à nossa programação do palco Transformação 1. E durante toda a manhã a gente tratou aqui nesse palco um tema, um tópico principal com o ESG na prática. Eu acho que é um tema que o ESG está muito em alta, A gente escuta muito falar sobre isso, mas na prática a história é outra. Vamos descobrir agora, Então eu convido para explicar o assunto, o papel da robótica no ESG, Wagner Valentim, gerente executivo de vendas da Kuka. Olá, Wagner, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu acho assim, eu que sou uma pessoa leiga no assunto, acho muito curioso esse tema, porque está envolvendo dois temas que aparentemente eles não têm uma ligação direta. Então, boa palestra. Obrigado. E vou ficar ali te ouvindo para esclarecer toda essa parte aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa apresentação de hoje. Eu vou passar um vídeo introdutório, para vocês terem uma pequena noção da questão do ESG na robótica e como que a Kuka, a empresa que eu trabalho, ela enxerga isso. Decode, give me a hint of what you can do. The road will lead you, guide you. Show me what's your concern. We know so much, but there is more to be earned. You got your way and I got mine. Our little understanding can blow your mind. Charge me up, Set me on fire. Take me to a world full of wonders and wires. show me a groove, and keep on moving. So keep on moving, obstacles are moving. Wake me up, the vibe is losing. You just don't believe it, cause you cannot see it. Time has come, click the future and the runners. Yeah, 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 yeah. We ain't got nothing more to prove, so sing it from the rooftop, shout it from your heart. Yeah, 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 and keep on moving. Blink, blink, connect, feel the signal. Use your body, dance in the middle. We have the answers, you got the riddle. Move to the groove and jump and wiggle. Wiggle, 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 just a little. Keep on moving, obstacles are moving. Wake me up, the vibe is losing. You just don't believe it, cause you cannot see it. Time has come, click the future and the runners. Yeah, 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 yeah. We ain't got nothing. Ok. Então, na fabricação, no processo de fabricação de robôs, o que nós temos que afeta aí diretamente a questão do ESG? Desde a extração da matéria-prima, a manufatura do equipamento em si, do robô, dos robôs industriais, a sua distribuição. Então, no caso dos robôs, eles são feitos, na sua maioria, fora do país, Eles precisam ser transportados desde as suas fábricas até o nosso país. A sua utilização, depois, processos de manutenção, atualizações e aí o seu processo de descarte ou reciclagem. A Kuka ela atua fortemente em todas as áreas, na questão do ESG, incluindo a questão da recompra. Se o cliente ele tem um robô utilizado que ele não teria mais uma finalidade, ele deseja adquirir um robô novo, nós aceitamos esse robô no processo de recompra. Tá? E por que nós estamos falando hoje de ESG aqui na questão da robótica? O mundo no qual nós fazemos parte, ele vem sofrendo de uma mudança muito grande desde a questão da pandemia. Nós tivemos a questão da pandemia, a questão dos conflitos que vêm se acirrando o mundo afora, Ucrânia, Rússia, a questão da guerra dos chips, que afeta diretamente a cadeia de fornecimento de chips, a questão do conflito Irã, Israel, Então, todos esses conflitos, essa situação no mundo, ela traz uma incerteza. E isso afeta diretamente a questão da nossa cadeia do ESG.
né? Um dos pontos principais são a utilização ou o recurso das terras raras, né? Então, as terras raras elas são utilizadas na fabricação de componentes dos robôs industriais e pelo próprio nome, né, por ser raro, é um recurso muito escasso, que isso afeta diretamente a cadeia de fornecimento e de extração desses minerais, a fabricação e uma situação geopolítica e econômica e social, né? Os chips, né? Na questão dos chips nós temos um fator muito importante que a maior parte das pessoas não tem ideia, que é a questão da água, né? A água ela é um recurso muito importante na fabricação de chips, né? Se utiliza muita água para a fabricação de chips. E dependendo de onde você tem as suas plantas produtivas, os chips que são utilizados nos robôs industriais, né, eles são afetados pela cadeia de suprimentos diante da necessidade desse recurso. Outro fator importante é a questão da energia, né? Desde a pandemia, o mundo sofreu um acréscimo muito grande, né, no custo da energia elétrica. Os robôs industriais, eles é necessária energia elétrica para a fabricação no seu processo produtivo e também no seu dia a dia depois que eles são fabricados, na sua operação nas indústrias, os robôs eles necessitam serem abastecidos com energia elétrica, né? Eles são conectados a uma fonte de energia elétrica na qual eles vão estar trabalhando durante aí anos, né? Se a gente pegar o ciclo de vida de um robô industrial, no nosso país, ou vamos começar fora do país, né? Fora do país, até antes da pandemia, se trabalhava com um ciclo de vida aí de 7 anos de um robô industrial, de trabalho dele. Atualmente se fala algo em torno de 10 anos. Aqui no nosso país nós falávamos, antes da pandemia, em 14 anos, e hoje nós estamos aí, temos linhas produtivas com robôs industriais que rodam 18 anos ou mais até. Então, durante esse ciclo de vida desse equipamento, a energia elétrica é um dos principais recursos, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade, né, de produtos responsáveis com a questão ESG, né, nós temos aí alguns fatores importantes que nós precisamos discutir, né? A Kuka ela vê isso da seguinte maneira: economia circular. O que significa isso em termos de produto? Manutenção dos componentes, né? Então eu vou estar fazendo essa manutenção, evitando a compra de um componente novo. Se eu posso reparar esse componente, reutilizar esse componente, eu vou fazer isso ao invés de adquirir um equipamento novo, um componente novo, que vai demandar mais recursos. Transformação digital. Eu posso, hoje em dia, vem se transferindo muita tecnologia que era baseada em hardware, né, componentes de hardware, para componentes de software. Então, os robôs industriais hoje, eles têm parte do seu funcionamento, né, agregado a componentes que são software ou sistemas mecatrônicos, software controlando junto com a parte elétrica ou a parte mecânica. E, não menos importante, a questão do custo total de propriedade, que é o que afeta o equipamento aí após a sua instalação, né? Então, quanto que vai me custar esse equipamento, né? Quanto que eu vou gastar, não só em termos financeiros, mas recursos para manter esse equipamento funcionando, né, durante esse período de tempo que eu falei aí, de 14 a 18 anos. Tá? E por que nós falamos isso? Porque nós, a sociedade, né, nós demandamos produtos com a questão, né, temos levado a questão de sustentabilidade muito a fundo na hora de definir os produtos que nós vamos consumir, né? Nós fazemos isso no nosso dia a dia, comprando uma camiseta, uma calça, um tênis, e as indústrias não são diferentes, né? Elas analisam os produtos que elas estão adquirindo para serem instalados nas suas linhas produtivas, né? E a questão da sustentabilidade é algo que cada vez mais tem um peso maior, seja lá fora, seja aqui dentro, né? No Brasil, nós brasileiros também mudamos o nosso hábito de consumo e vemos a questão da sustentabilidade como algo muito importante quando nós vamos adquirir um serviço, um produto. Ok? E como que nós temos reagido? Como que a sociedade reagiu a isso? Como o nosso país vem reagindo a isso, né? O nosso país, ele lançou um programa já há algum
anos, né, o Brasil Mais Sustentável, que traz uma série de políticas ligadas à questão da sustentabilidade, né, de forma geral, né, não com um foco específico só na área industrial, mas isso é algo mais amplo, baseado em outras agendas de outros organismos internacionais, como o ONU, o Fórum Econômico, e vem trazendo e incentivando cada vez mais políticas locais, regionais, com foco em sustentabilidade, né? Dentre essas políticas, né, nós temos a questão aí da energia elétrica, né? Como eu disse, para a área industrial, a energia elétrica é um recurso fundamental, né? Mediante as ações que nós já tivemos no nosso país, o Brasil tem uma classificação boa, né? Próximo ou perto de outros países no mundo, né? Então, se nós formos levar aí as economias mais avançadas, o Brasil está ali num ranking próximo da maior parte dos países, né? Estamos na posição aí de número com um ranking de 72, né? Uma classificação de 72, uma escala de 0 a 100, né? Então, uma classificação muito boa. E como nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso através da nossa matriz energética, né? A matriz energética do Brasil, ela é a matriz mais renovável no mundo hoje, né? Então nós temos aí dados da própria ANEEL, né? Eles são de 2023, já estão um pouco desatualizados, né? Mas dá para ter uma ideia do grau de energia renovável que nós utilizamos na nossa matriz, né? Da biomassa, energia hídrica, solar e eólica, que vem ganhando força, né? Nós estamos avançando muito na questão solar e eólica. O Brasil vem se desenvolvendo muito em termos de capacidade de energia solar e eólica, né? E continuamos com algumas de fontes não renováveis, como o petróleo, né? Carvão, mineral, mas são sua minoria. Então, isso trouxe um reconhecimento, né? Que o Brasil, né, ele cresce, aparece, né, dentro do G20, né, como uma potência verde, né, na área de energia. Então ele é um país que tem a sua fonte de energia mais renovável e que tem a menor aí pegada de carbono para a geração de energia. Tá? Então isso é algo importante que a gente leva em consideração e que deve ser considerado na hora da instalação dos equipamentos industriais, né? Mais adiante nós vamos entender o porquê. E dentro do setor industrial, né, o que nós temos, né, de consumidores, né? O setor metalúrgico hoje ele é o que mais demanda energia elétrica dentro do setor industrial. Nós temos o setor automotivo, né? Mas o setor automotivo ele tem uma característica já específica, porque ele já trabalha essa questão da utilização desse recurso há muito mais tempo. Então ele tem processos mais definidos, claros e mais alinhados aí com as políticas ESGs, né? Setor de alimentos, plástico. Então, os diferentes grupos de indústria, né, eles consomem muita energia, né? E a sociedade no nosso país, eles estão reagindo também em função desses incentivos, dessas novas políticas, né? Os entes privados vêm buscando ou vêm fornecendo soluções para isso. E o que nós temos notado no mercado, né? Já existem linhas de financiamentos para os equipamentos industriais, né? Os equipamentos industriais que você vai comprar, existem linhas de financiamento baseadas em sustentabilidade, energia solar, equipamentos com baixa pegada de carbono, né? Bancos da região sul, bancos no nosso estado de São Paulo, né? Tem essas linhas de financiamento para a economia verde, né? E o próprio BNDES, né? Então tem uma linha de financiamento de baixo carbono. Se você indica que o equipamento que vai ser instalado ele preenche esses requisitos, né? Você pode utilizar essa linha de financiamento. Mas e as empresas de robóticas, né? Como que nós, na KUKA, vemos que nós podemos estar auxiliando ainda mais os nossos clientes, a sociedade na área da robótica? Na KUKA nós vemos que um robô KUKA ele pode auxiliar de duas formas, né? Na economia de energia.
através da redução do custo da energia e através da redução da pegada de carbono, né? E como que nós fazemos isso, né? E por que isso? Apesar do Brasil ele ter aí a maior ser o maior produtor de energia renovável, o nosso custo de energia ainda é caro aqui no país, diante de outros países, né? Nós vemos essa situação da redução do consumo de energia, né, na produção dos equipamentos, na nossa fábrica, através da eficiência energética do planejamento, quando esse equipamento vai ser instalado em alguma empresa, tá? Depois que ele foi instalado, durante a sua utilização, então existem formas de você reduzir o consumo de energia de um equipamento, de um robô, né, depois que ele está trabalhando, e novos conceitos de fornecimento de energia, tá? Existem aí novas ideias que estão vindo para o mercado, para as indústrias, né, que poderão nos auxiliar aqui também no nosso país. Claro, na questão da fabricação, na nossa fábrica, a Kuka ela é reconhecida aí como uma das empresas mais preocupadas com a questão climática. Temos tomado as devidas ações para a redução do consumo de energia, aquecimento, eletrificação de frota, né, aquecimentos dos prédios, né, trabalho com os funcionários. Mas, além disso, né, na questão, quando os nossos clientes estão utilizando, né, isso também é muito importante, é o que nós falamos. Depois que o robô é instalado, ele vai ficar instalado ali por 14 anos, né, de 14 a 18 anos aqui no nosso país, e durante esse período ele vai consumir muita energia, né. Dos projetos que nós fornecemos mundialmente, né, a Kuka ela verificou o seguinte, né. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma indústria automobilística, né. Por que a indústria automobilística? A indústria automobilística é a indústria que mais consome robôs no mundo, né. As linhas produtivas deles têm milhares de robôs às vezes, né, para um único modelo de carro. E nesses projetos, durante os anos, o que nós notamos, né? Que do total gasto que os nossos clientes eles tiveram, 39% foi o investimento inicial, né, no robô. Então, do total que eles investiram, 39% dessa quantia foi investido na compra dos robôs industriais. 27% é energia em si, né, durante a operação do equipamento. Então, do que foi levantado de gasto com os equipamentos, 27% foi o gasto com energia elétrica. A instalação dos robôs, 16%, gastos com peças de reposição, né, do controlador, 7%, atualizações de software, peças de reposição, 3% dos gastos, consumíveis, né, no caso dos nossos equipamentos, são utilizados óleo para fazer a lubrificação da unidade mecânica internamente, então esse óleo pode depois ter uma segunda utilização para ele, né, depois que ele não serve mais para trabalhar dentro da parte mecânica do robô, e treinamento. Então, a questão energética, ela tem um peso muito grande, né. Ela é o segundo bloco de investimentos, né, depois da aquisição inicial. Então, é algo que os clientes eles têm avaliado muito, né? Então, por que isso? Porque o robô ele vai ficar ligado na planta produtiva dele 24 horas, né? Chega no final de semana, na sexta-feira à tarde, ninguém vai lá desligar o equipamento. Ele continua ligado, continua consumindo energia, né? Sábado, domingo, à noite, ele continua ligado. O equipamento não é desligado. Então, a energia é algo que está sendo analisado com muito cuidado, né, o consumo de energia, dentro da questão do custo total de propriedade dos equipamentos dos robôs industriais. Aqui nós temos uma questão mais holística, né, vamos dizer assim, que é a questão da eficiência energética no planejamento de programação, né, durante o planejamento da planta. Imagina o seguinte, eu vou planejar uma fábrica, seja ela para fazer o que vocês queiram. Eu vou produzir um determinado produto, né?
Vamos dar um exemplo aí, vamos fazer bicicletas, né? Então eu vou fazer uma fábrica para montar bicicletas. Eu terei no meu processo partes de montagem, partes de soldagem dessa bicicleta, montagem de subconjuntos, de pneus, rodas, componentes, acessórios que eu vou colocar na minha bicicleta, tá? Hoje, atualmente, é possível a gente planejar essa fábrica de uma forma digital, né? Então, é possível se construir toda a linha produtiva de uma forma digital. Nesse modelo digital da minha planta produtiva, eu vou colocar os meus robôs, todos os equipamentos que eu tenho, esse gêmeo digital dele, dentro da minha planta produtiva. Perfeito? E aí eu vou simular essa planta produzindo, né? O que se pode fazer já existe recurso? Eu tenho um modelo do consumo energético do meu robô. Então, eu vou carregar o modelo do consumo energético do meu robô nessa simulação. E aí, em função dos dados que eu vou coletar desse modelo virtual, do meu robô trabalhando, dentro desse modelo digital dessa minha fábrica, eu consigo estipular ou estimar o consumo energético da minha linha. Então, em função desse dado, né, desse consumo energético teórico, eu já consigo ter ideia durante o meu dia, né, da produção do equipamento, em que momento que eu vou ter um pico de consumo de energia, né? Isso seria possível a gente trabalhar com essa informação, por exemplo, e adequar a nossa produção de acordo com as diferentes tarifas que se tem, né? Porque nós temos diferentes tarifas das fornecedoras, das distribuidoras de energia elétrica, né? Essa tarifa ela muda em horários de pico, então horários de pico custa-se mais caro, né, a energia elétrica por causa da demanda. Então eu poderia adaptar a minha produção já numa fase de projeto de acordo com o consumo energético e do valor da tarifa da energia elétrica, tá? Então isso me traria já um ganho que reduziria também o quê? A energia elétrica e a pegada de carbono do meu produto final, que vai ser fabricado na fábrica. Então eu já consigo estipular e ter uma ideia disso simplesmente com o modelo digital, ok? Mas, além disso, além da questão da digitalização, como eu disse lá atrás, né, os produtos eles vêm consumindo cada vez menos energia, né, é uma demanda do mercado, né, da sustentabilidade, como eu disse lá atrás. Buscamos por produtos mais sustentáveis. Então, os produtos, no caso aqui da Kuka, né, os nossos produtos eles vêm consumindo menos energia, né, a cada geração. Então, se nós tomarmos como base, né, a nossa família ali dos anos 2000, né, que não foi a primeira família de robôs nossos, né, nós estamos aí há muitos anos, há décadas já trabalhando com os robôs industriais, tomando como base essa família de robôs de série 2000, a família que nós lançamos em 2010, por volta de 2010, ele já consumia 27% a menos de energia elétrica, ok? Depois disso, foi-se realizado aí um facelift na parte mecânica, na qual se otimizou a parte mecânica, construtiva, os projetos mecânicos, diferentes materiais adaptados aí às políticas de ESG. Nós conseguimos reduzir a 40% o consumo de energia dessa geração de equipamentos, né? Tá sempre levando em consideração a primeira família ali de série 2000. Depois disso, nós desenvolvemos um novo controle, né, que é o controle utilizado atualmente, que é o KRC5, né, a quinta geração aí dos nossos controles, e nós conseguimos reduzir um pouquinho mais ainda o consumo de energia. Então, em relação a um equipamento lá do começo dos anos 2000, hoje se consome 50% a menos energia. Além disso, o que nós desenvolvemos, né? A Kuka ela criou recursos de software, né, para se trabalhar a questão energética. Então imagina o seguinte, eu tenho um processo produtivo que, no caso daquele processo,
o que é mais importante não é a velocidade, não é a produtividade, né? É a qualidade, por exemplo, né? Eu posso trabalhar com esse robô no modo no qual ele vai prezar aí a precisão, né? Vai ser o mais importante. Nós temos um outro modo que é o modo de economia de energia. Então, esse modo ele vai prezar o quê? A economia de energia. O robô vai estar trabalhando, mas dentro do que ele foi programado, ele sempre vai priorizar a economia de energia. Então, é possível ainda se ter uma economia adicional aí de 5%, tá? Então, chegamos a 55% de economia de energia em relação à família original, que é a família série 2000. Perfeito? E, né, mais recentemente, uma tendência aí na Europa, de forma geral, a utilização de corrente contínua, né? Então, ao invés de se utilizar corrente alternada, né, tensão alternada nos equipamentos, alimentar os equipamentos com tensão alternada, eles estão sendo alimentados com tensão contínua. Então, com essa mudança, nós conseguimos um incremento também adicional, chegando aí a 60%, né, de economia de energia, né, de um equipamento com tensão contínua, fazendo a mesma coisa que um equipamento original lá da família série 2000. Depois de planejada a instalação, de ser utilizados aí robôs com uma eficiência energética maior, né, durante a operação dos equipamentos, o que nós podemos ter ainda de ganho de eficiência energética, né? Existem recursos, aí sim recursos adicionais, né, o equipamento, o robô, o Kuka, ele está trabalhando na sua fábrica, né, e eu consigo colocar esse robô, né, fazer uma programação nele para que, chegando no final do meu ciclo produtivo, lá na sexta-feira, 17 horas, esse robô ele vá para uma condição de stand-by, ele entra no modo de hibernação, né? Ali ele vai consumir praticamente nada, estamos falando aí de menos de 7 watts, né? E ele vai ficar nessa condição aguardando aí um sinal para que ele volte, né, à condição operacional dele a partir do início do trabalho, do ciclo produtivo, no início da próxima semana. Tá? Então, é possível a gente agregar mais recursos, claro, né, para que se tenha aí uma eficiência ainda maior, né, dos equipamentos nas linhas produtivas. A eficiência energética, ela depende, claro, de outros fatores, né, do que está sendo movimentado, da carga em movimento, da velocidade que o robô está trabalhando, como eu disse há poucos minutos, da temperatura, né? No nosso país, as fábricas elas não são climatizadas, então nós temos aí um efeito maior da temperatura, de como é o sistema interno daquele robô para fazer o planejamento dos movimentos dele, né? De como é esse movimento, se é um movimento com uma aceleração maior, menor, um movimento mais agressivo ou não, tudo isso influencia. E para isso, existem duas formas da gente medir aí a eficiência energética dos robôs, né? Existe a validação AIDA, né? Que vem das fabricantes, das montadoras alemãs, né? Do consórcio dos fabricantes de veículos alemães, que desenvolveram essa padronização, solicitaram essa padronização, e da VDMA, né? A questão da VDMA, existem aí algumas variantes, não é algo muito claro, né? E a validação AIDA hoje ela é muito mais precisa. Foram-se padronizados os movimentos, os testes, para que se tenha aí uma maior homogeneidade, né, na medição dos diferentes fabricantes de equipamentos. E aí eu trouxe um exemplo, né, de um cálculo simples de economia de energia, né, de um cliente nosso que vai se instalar aqui no país, né, com uma linha produtiva que ele vai ter em torno aí de 1000 robôs, né. Esses 1000 robôs
né, das diferentes famílias, né, com os diferentes consumos que ele tem, né, você pode chegar a uma economia nos 14 anos, 18 anos de produção de mais de 13 milhões de reais, utilizando só essa questão da economia de energia. Então, é algo que conta, né? Ele não aparenta ser inicialmente algo importante, né? Mas quando você começa a fazer as contas e colocar na ponta do lápis, né, quanto que você vai gastar, porque o equipamento ele vai estar 24 horas ligado, esse número ele é um valor importante, tá? Não só pela questão ESG, mas financeiramente, por causa do volume do gasto que se tem com energia elétrica. E no protocolo AIDA, né, então cada fabricante pode demonstrar ali, ele vai ter, né, um protocolo para cada modelo de robô, né, e esse protocolo ele vai indicar quais são aí os gastos energéticos nas diferentes condições para que se possa fazer os estudos aí de consumo de energia dos equipamentos. E qual que é a nova tendência, né? Eu disse para vocês de novas formas, né? O governo alemão ele vem incentivando as indústrias, né, na questão da utilização de corrente contínua, né? Então, as vantagens nós sabemos, né? Existem as vantagens, existem alguns mitos com relação à tensão contínua, né? Mas se vê mais vantagens do que riscos. E o governo alemão ele vem incentivando um programa, né, a KUKA junto com outras empresas como Daimler, BMW, já tem protótipos, né, com centenas de robôs trabalhando com tensão contínua, né, isso vem aumentando cada vez mais, e nós entendemos que isso é algo que veio para ficar. Por quê? Numa instalação convencional, né, o que nós temos? Nós temos a geração da tensão que nós utilizamos nas nossas casas, nas nossas indústrias, uma tensão alternada, né? Essa tensão alternada, quando ela é utilizada por um equipamento industrial ou por um robô, o sistema desse equipamento ele faz a conversão dessa tensão, né, de corrente alternada para corrente contínua, tá? Então você tem perda nesse processo de conversão. Hoje em dia, né, com o aumento da utilização das fontes de energias renováveis, você precisa criar formas de conversão, né? Então, os painéis solares, as turbinas eólicas, eles vão gerar aí, podem gerar em tensão contínua, e você precisa converter isso em tensão alternada para poder jogar no grid da rede e poder utilizar isso daí. Então, essa conversão à utilização de tensão alternada, isso gera muita perda, tá? E o que nós temos como exemplo? Então vamos imaginar um modelo, né, no qual eu continuo tendo ali uma geração alternada, um grid AC, e já na entrada da minha instalação eu vou ter aí uma fonte bidirecional que eu vou converter toda a minha linha, os equipamentos que eu vou alimentar, vou fazer a conversão de corrente alternada para corrente contínua, tá? E eu vou ter ali um barramento grande de tensão contínua. Eu alimento o meu equipamento, por exemplo, o meu robô diretamente, então já com corrente contínua, posso alimentar os meus conveyors, né, que eu tenho sistemas de controle de velocidade que necessitam dessa conversão, sistemas de elevação, centros de usinagem, tá? Só que agora, como eu tenho todo esse barramento em tensão contínua, eu ligo diretamente os meus elementos de energia renovável, tá? Então eu posso ligar ali os meus painéis solares, minhas turbinas eólicas, gerando diretamente DC. Então eu diminuo aí a questão da fiação, da bitola da instalação, diminuo as perdas, né, de conversão de um para outro, tá? E posso alimentar diretamente. Então eu vou ter uma economia grande, né? E além disso, imaginando que num momento que o meu equipamento, por exemplo, durante o dia, eu tenho uma redução do consumo de energia, por exemplo, na hora do almoço na minha fábrica, o excedente de energia que eu tenho aí das minhas fontes renováveis,
eles podem voltar para o grid, né, porque eu tenho uma fonte bidirecional que vai converter aí o excesso de energia, né, que está sobrando na minha planta, com essa alimentação DC, eu volto isso para a rede, né, exatamente como, né, a gente deseja fazer em casa hoje. Tá, então, é um modelo muito que está sendo muito estudado lá fora, que já se tem os primeiros protótipos em escala, né, grandes, eu falei para vocês aí de centenas de robôs sendo instalados, e que veio para ficar. Aqui é um resumo daquilo que eu disse, né, das vantagens, das reduções de perdas, questões de cabeamento, conversão de energia, tá? Seguindo adiante na nossa apresentação, nós vamos falar agora da questão da pegada de carbono, né? Então, como que nós vemos, ou como a Kuka vê, que pode ser reduzida a pegada de carbono, né? Aqui, esses dados são dados aí abertos, né? Tem o site ali do Carbon Footprint, que coleta esses dados. E o que mostra aqui, né? Pegando o exemplo ali da União Europeia, né, a União Europeia ela gera 251 gramas de CO2 para gerar 1 kWh. Os Estados Unidos, 373 em média. A Alemanha, 618 gramas. Né? Por que isso? Devido à matriz energética deles. Né? Então, se gera muito gás carbônico para produzir 1 kWh. O nosso país, né, devido à sua matriz de fontes renováveis, nós geramos aí 129 gramas de CO2 por kWh. Então, para se gerar a mesma quantidade de energia, a nossa energia aqui ela é muito mais verde, né? Muito mais limpa em função da nossa matriz energética. E aí, vamos voltar lá ao exemplo, né, que eu disse lá da linha de automóveis, né? Imagina eu já utilizando um robô que consome menos energia, né? Alimentando ele com uma energia mais verde, que tem uma pegada de carbono menor. Então, no exemplo que nós demos lá atrás, né, além da questão do consumo de energia, né, nós podemos ter aí uma redução em termos de emissão de gás carbônico, né, de mais de 20 mil toneladas de CO2, tá? Em função do quê? Da questão energética, da qualidade de energia, né? Então, isso é importante, né? E por que as empresas estão vendo isso? Como eu disse, você tem a questão dos financiamentos, mas qual que é uma tendência daqui para frente, né? E que muitos já ouviram falar, da questão dos créditos de carbono, né? Os créditos de carbono, quando eles surgiram lá atrás, né, eles custavam menos de 10 euros por crédito. Hoje eles estão aí a quase 100 euros, 80, 85, acho que mais de 100 euros, porque aí a informação ainda é do ano passado. Tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma planta que ela consome menos energia, que ela é abastecida com uma energia de fontes renováveis, uma energia que tem uma pegada de carbono menor. Então eu consigo ter uma planta produtiva com uma baixa pegada de carbono, né? Em função dessa baixa pegada de carbono, além de eu me beneficiar das vantagens aí em termos de financiamento, de recursos, eu posso gerar o quê? Crédito de carbono, né? Então, você poderia lançar seus créditos de carbono em função da baixa pegada da sua planta produtiva, né? E você teria aí um valor considerável em termos de crédito de carbono, tá? Em função do volume de carbono, de CO2 que você está reduzindo, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo pessoal que está acompanhando virtualmente. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Obrigado. Boa tarde.